Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui nesse excelente canal da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos transmitindo aqui algumas falas, alguns esclarecimentos, algumas elucidações do livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, na edição CELT, e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na edição da Fé. Estamos aqui iniciando o capítulo 26, a dor. Esse capítulo foi dividido em 3. Então, durante 3 semanas, iremos abordar aqui esse aspecto, o aspecto da dor, do sofrimento em nossas vidas. E é muito interessante que Leon Denis, ele colocou logo depois do capítulo que nós falamos na semana passada, que foi sobre o amor. O amor. O amor, Leon Denis faz um excelente um estudo instigante sobre o amor, no que eu aconselho para entender melhor este capítulo, que leamos, que vejamos antes, na semana passada, o que Leon Denis falou sobre a dor. Vamos à nossa oração. Pai de infinita luz, de infinita misericórdia, Cristo Jesus, Leon Denis, que possamos aqui, Pai, com a ajuda de vocês, com a ajuda dos espíritos superiores, falar um pouco sobre esse capítulo do livro de Leon Denis. Graças a Deus. Os que estamos, faltam agora umas poucas semanas para que nós possamos finalizar o livro, O Problema do Ser e do Destino. E olha, eu vou falar para vocês como esse livro é bom. Olá, Ana Luísa, tudo bem? Tranquilo? Obrigado aí por estar assistindo. Esse livro de Leon Denis, vou até levantar aqui o Problema do Ser. Acho que dá para ver, né? O Problema do Ser, e essa capa aqui, né? Uma visão do infinito, do universo, muito bem diagramada. Esse livro, ele me despertou e eu comecei a ler inversamente, né? Inversamente. Eu comecei a ler pelo capítulo 3, pela parte terceira, e isso me apaixonou. E logo depois, isso foi durante a pandemia, quando o planeta inteiro estava ali recolhido no sofrimento, e esse livro me despertou novas luzes, novos entendimentos, e eu me arrependi de não ter estudado Leon Denis há mais tempo. Era uma coisa que eu sempre deixava de lado, esquecendo que Leon Denis foi o principal filósofo do espiritismo.
Se não fosse Kardec, seria ele. E ele aqui, nas explicações magistrais, ele fala de uma beleza, de uma cadência, de uma poesia tamanhas que facilita o nosso entendimento. Então, eu costumo pensar, isso é o meu pensamento, tem um edifício kardeciano e Leon Denis é aquela água que é o cimento que une todas as pedras. Ele torna o entendimento da doutrina espírita algo fluídico. É uma fluidez, é uma poesia tamanha que é impossível de não ficar tocado. É impossível de não despertar em nossas almas algumas coisas. E é como uma música. Eu acho que a gente pode dizer que a obra de Leon Denis é como uma música. Uma música magnífica, uma música tecida nas altas esferas e entregue a nós por Leon Denis. Ele nos esclarece muita coisa e nos dá caminhos que precisamos perceber e percorrer. Agora, vamos ver algo. Vamos começar no item 26. Tudo o que vive cá embaixo sofre. O animal, o homem, a natureza. E, no entanto, o amor é a lei do universo. E foi por amor que Deus formou os seres. E aí a gente começa a perceber ali, tá? Ele vai explorando o amor e a dor. Aparentemente, uma contradição formidável, um problema angustiante que tem perturbado tantos pensadores e os tem levado à dúvida e ao pessimismo. Lembrando que Leon Denis ele está escrevendo no início do século XX, está escrevendo esse livro, e que ele teve contato com os diversos pensadores. Vamos pensar ali que está surgindo a psicanálise, está surgindo a psicologia, está surgindo outras ciências. Einstein ganha, acho que em 1905, ele concebe a teoria da relatividade, salvo engano. A teoria atômica já estava em gestação. Paralelamente, também a teoria quântica, ali no final do século das luzes, século XVIII, em que trouxe um oxigênio em todos os ângulos do pensamento. Isso começou ali na França e se estendeu, né, na Alemanha, ali na Europa. O espiritismo ali nas Américas também nasceu, estava ali. A gente pode perceber que estávamos num caldeirão efervescente e que nós hoje bebemos dessas ideias. No século XX, eclode 2 guerras mundiais. 2 guerras mundiais. Leon Denis ainda estava vivo na Primeira Guerra. E nós vimos com o quanto foi de destruidor das guerras, mas para Deus, e é bom falar, que todo mal nasce um bem. É como se fosse uma tempestade que alejasse, revolvesse e depois, quando termina, no primeiro momento, nós vemos a destruição, mas dessa destruição você constrói coisas novas. Então a gente vê que é necessário, neste plano, para que nós possamos alavancar e melhorar o nosso entendimento da mensagem divina que chega até nós sobre inúmeras formas. Mas voltando aqui, e Leon Denis começa a falar o seguinte: o animal está sujeito à luta ardente pela vida. Nós também somos animais.
Por entre a relva do prado, sob as folhagens e ramos dos bosques, na amplidão do espaço, nas águas profundas, em toda parte, processam-se dramas ignorados. Em toda parte tem a dor. Em nossas cidades, prossegue incessantemente hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados por nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício da vivisseção. E aí a gente vê o que é isso aqui, é o dissecamento. Salvo engano, os laboratórios ainda se processa isso. Para quê? Para que possamos entender os processos. Convenhamos, sabemos que tudo é testado nos animais antes, só pegar ali o vidro de shampoo, ver lá, está escrito lá, ok? Então ainda estamos nessa fase desse sacrifício, dessa vida em prol da nossa. Mas, Leon Denis avança aqui, que se nós volvermos o nosso olhar, e nem precisa ir longe, vamos olhar a história foram feitas de 1000 extermínios. Vamos pegar ali a Bíblia, o Evangelho, no Velho Evangelho, né? Tem ali as conquistas, as derrotas e as guerras, enfim. Vamos pensar que os vencidos na época romana eram transformados em escravos. Em escravos. Nós falamos muito da escravidão brasileira, mas a escravidão não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. Com certeza, se nós lermos 2000 anos e 50 anos depois, está ali retratada a história. E com certeza o Espiritismo, a doutrina espírita nos esclarece que a nossa vida é uma vida de altos e baixos. Uma hora estamos numa classe, noutra hora estamos em outra, porque nós precisamos sentir a dimensão da dor no momento em que a dor nos iguala a todos. A dor nos iguala a todos. E eu me lembro muito bem que tinha uma professora da minha esposa, que ela falava que existia sempre dentro de nós uma lágrima secreta. E há de convir que existe mesmo. Nós aqui somos formados, parafraseando, somos formados de luz e sombras. Luz e sombras. A felicidade é parca, é pouca, é fugídia. Engano aqueles que pensam que a vida é viver uma única vez e que deveremos esgotá-la vivendo incessantemente, correndo atrás de felicidades, de quimeras materiais. Vamos avançar quanto a isso aqui. E ele nos fala que o lamento dos infelizes eleva-se com uma intensidade cortante, regular, como uma onda. Vou citar esse parágrafo textualmente a seguir. A dor segue os nossos passos. Espreita-nos a cada curva do caminho, e diante desta esfinge que o fita com seu estranho olhar, o homem se faz eterna pergunta: por que a dor? Quando Leon Denis fala da esfinge, a esfinge, ela, aqueles que já procuram na internet,
E está escrito assim: decifra-me ou te devoro. E é assim, a dor a gente pode colocar assim: decifra-me ou te devoro. A dor a gente pode considerar como eterno enigma diante de nós, para que possamos decifrar e entender o porquê da dor. Vamos avançar um pouco. Que Leon Denis nos fala e se pergunta: será que é uma punição? Uma expiação? Será que é reparação do passado? O resgate das faltas cometidas? Será que é Deus que está nos punindo? Já eu estou falando um pouco além. Mas Leon Denis nos responde que a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. E que os erros do passado, com certeza, nós colheremos. Isso não tem escapatória. Mas, quando a gente começa a entender a função da dor, a função do sofrimento na retificação das nossas vidas, nós entendemos que é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. E eu penso muito sobre isso, porque lá no capítulo 6, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no qual eu aconselho a todos a uma leitura atenta, primeiro que é o capítulo mais extenso do Evangelho. E o Evangelho que eu estou falando aqui, para aqueles que estão entrando agora, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E logo a seguir, veja bem, logo a seguir tem o Cristo Consolador. E a gente fica se perguntando, o que não foi antes, sim depois? Porque a dor é um dispositivo orientador de rumo em que eu aprendi nas minhas aulas. E a gente começa a se perguntar. E tem outro, né? Tem um autor, eu li o livro A Lei de Deus. É um autor meio escrito, né? Doutor espírita, eu até esqueci o nome, daqui a pouco veio na cabeça. E a gente estamos caminhando numa estrada muito legal. Eu acho muito interessante a gente estar caminhando. Eu não sei se vocês já andaram na Rio de Juiz de Fora, Rio de Teresópolis. Na Rio de Juiz de Fora, uma estrada, alguns anos atrás, muito boa, né? E aí, você pode, nessa estrada, você pode correr 100, 150, 200, que ela comporta, né? Esse tipo de velocidade, né? Não, 200 não, 200 aqui no Brasil não tem. Mas a gente vê o seguinte, e a gente escolhe andar por estradas esburacadas, em que essas estradas, essas veredas, vão nos causar problemas. Às vezes por ignorância, eu acho que a maior parte das vezes é por ignorância. Seduzidos, né? A ovelha, né, sai ali do caminho seduzida por tesouros, por capins, sei lá o quê, e trilha caminhos que obrigam o pastor, no caso Jesus, a ir atrás dessas ovelhas transviadas. E essas ovelhas transviadas somos o quê? Somos nós. Né? Ovelhas transviadas somos nós. E lá, no capítulo 6, tem uma frase assim: meu jugo é suave. E é isso mesmo. Nós abrimos mão desse jugo suave na ilusão de que ter outros tesouros faz bem. Na ilusão. E aí, Leon Denis nos esclarece, na frase a seguir, que o sofrimento ele deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, uma condição de progresso.
Todos os seres devem experimentá-la por sua vez. A sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la. Porém, só pode compreender aqueles que sentiram seus efeitos poderosos. É principalmente esses que dirigem essas páginas a todos os que sofrem, sofreram ou merecem sofrer. Então, Leon Denis destina as palavras a seguir a todos aqueles que sofrem, que sofreram ou sofrerão. Tá? Então, vamos lá. Nós estamos aonde? Estamos aqui também. Né? Então, eu acho que se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos perceber dores, dores que conseguimos ultrapassar, dores que conseguimos compreender, e ainda há dores que passamos e que não compreendemos e que necessitamos de tempo. Então, a gente vê o quê? A gente vê que uma vida só não explica tudo. Porque quando você olha em 360 graus, você vai encontrar o quê? Sofrimento. Ah, eu tô vendo aquele ali feliz. Passageiro. A felicidade é fugidia, porque a felicidade, fugidia, né? Porque a felicidade aqui nesse plano está baseado em coisas materiais, coisas que se degradarão, coisas finitas que poderão ser tiradas, mas a consciência, o dever bem cumprido, a coisa moral, isso não pode ser tirado do ser, por mais que nesse plano se extermine os seres. Porque o livro Pensar, e Leon Denis já falou isso em alguns capítulos atrás, é inerente do espírito. O livro Pensar, o sentimento, a razão, são coisas espirituais que nós achamos que estamos aqui retratando isso. Estamos aqui, eu estou falando, estou dialogando com você, telespectador, telespectadoras, usuários aí do YouTube, né? Estou dialogando com vocês. Mas eu estou repassando as ideias de quê? De Leon Denis, que está alavancado pela doutrina espírita. É o quê? É explicar coisas que Jesus, há 2.400 anos atrás, está explicando. E outras doutrinas, há 5.000 anos também já está falando sobre isso. E para aqueles que não conhecem, eu aconselho a ler Depois da Morte. Livro de Leon Denis também. Então, ele vai falando o quê? Ele vai abrindo o nosso horizonte. E fala que isso está nas religiões totais, em todas as religiões. Com o diferencial que no Espiritismo está claro. Não tem iniciado, não tem ordem, não tem nada. É só pegar o livro e ler, tentar entender. Se não entender, tentar entender novamente. Entende? E aí a gente vê que ele coloca o seguinte: a dor e o prazer são as duas formas extremas de sensação. Para suprimir uma ou outra, seria necessário suprimir o quê? A sensibilidade. Elas são, portanto, inseparáveis a princípio, e ambos necessários à educação do ser, em que, em sua evolução, deve esgotar todas as formas ilimitadas de prazer e de dor. Compreenderam? Está aqui, está bem claro aqui. A dor física produz sensações, o sofrimento moral, sentimentos. Mas assim como vimos acima, no sensório íntimo, a sensação e o sentimento confundem-se e fazem uma coisa só. Sensório íntimo é o íntimo do ser. É o íntimo do ser. E o prazer e a dor residem, pois, bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. Então, ele está dizendo aqui que isso é uma percepção do espírito. Ah, mas você vai perguntar, mas a dor não é uma coisa para todo mundo. É e não é. Leon Denis vai começar a esclarecer-nos aqui. Por isso, é a tarefa de cada um de nós
regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, comandar umas e outros e limitar-lhes os efeitos. Epíteto dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que elas sejam. Pois as coisas são apenas o que imaginamos que elas sejam. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos utilizá-la em nosso proveito, fazer dela um instrumento de elevação. É por isso, meus amigos, isso aqui é muito importante antes que nós procedamos aqui na leitura de mais itens, que está dividido aqui em 3 partes. Nós vamos pensar o seguinte: nós somos um fulcro que atrai, através da lei da sintonia, tudo aquilo que precisamos experimentar, ok? Trazemos isso, atraímos isso. Os acontecimentos, os amigos, tudo isso se dá através da lei da sintonia. Por quê? O nosso pensamento, ele cria, ele atrai, e como nós não sabemos pensar direito, estamos agora com o pensamento contínuo, né, com a consciência contínua, mas antes não. Então, nós trazemos esses problemas de pensamento, problemas de sentimento, e isso tudo nos atrai para quê? Para que possamos ser talhados e retalhados para seguir rumo o quê? À perfeição. Então, nós precisamos passar por isso. Está pautado aqui. Então, se eu hoje estou no intervalo você pode pensar assim: eu estou hoje no intervalo de sofrimento, de repente, que eu estou aqui falando com vocês, eu estou aqui equilibrado, eu estou com minha consciência, mas amanhã poderei não estar, daqui a pouco poderei me aproximar da janela aqui e levar um tiro. Estamos no Rio de Janeiro, senhores, né? Então, posso estar andando de ônibus, minha vida cessar, eu levar um tiro, ficar paralítico. Ah, Paulo está falando besteira só para o jornal, meus amigos. Então, nós vamos pensar que as dores morais, principalmente, assim, eu vou repetir, pela vontade podemos domar, vencer a dor ou pelo menos utilizá-la em nosso proveito, fazer dela um instrumento de elevação. Então, a gente precisa perceber o porquê disso tudo. Tentar discernir. É muito fácil, vocês vão pensar que, não, pô, você está bem, está falando, mas olha, eu vou falar com vocês, eu tive doenças, eu tive um câncer 10 anos atrás, e tento entender o porquê disso, sabendo que eu sou o construtor do meu próprio caminho. Aí, quando você começa a entender a utilidade do sofrimento, e eu não vou aqui e não entender e falar por que eu tive e por que eu passei, mas que eu sofri e olho para trás e posso falar para vocês que foi um aprendizado muito bom. Foi não, está sendo, né? Ainda tem plano secundário ainda no fígado. Então ainda é. Por quê? Porque vamos pensar o mecanismo da doença. Pensamento, sentimento errado na sede da mente espiritual, do espírito. Espraia de tanto desvio de pensamento. Obrigado, Ana, realmente. Mas nós precisamos. A humanidade é composta por nós, né? Então, se todo mundo começar a pensar melhor, a humanidade muda, né? Então, a gente vê o seguinte: eu penso errado, sinto errado, ajo errado. Ok? Me arrependo das minhas ações, mas o meu pensamento está ali. Eu ainda vejo aquele ângulo da vida de forma errada. Então, penso, repenso, danifico o meu perispírito e espraio no corpo. E aí eu faço o caminho inverso.
Porque eu preciso curar o quê? Eu estou curando, faço uma cirurgia, curo o corpo. Mas se eu continuar a pensar errado, vai acontecer o quê? O meu pensamento atrai situações e circunstâncias que são atraídas pelo meu pensamento errado. Então, eu preciso o quê? Retificar na sede. Então, o que que é a dor? A dor é um dispositivo de orientação de rumo. Faz com que, opa, estou errado, estou pensando errado, estou andando numa vereda mal iluminada e esburacada. Poxa, mas se eu tenho uma vereda boa, eu tenho uma rede de fora, asfaltada, iluminada, com posto, com celular e tudo mais, por que que eu opto por correr por lugares iludidos? Então, eu desperto da minha ilusão e retorno ao rumo correto. Entende? Então, a gente começa a pensar um pouco sobre isso. E a gente vê aqui, ó, ele fala aqui que a alma pura, boa, sábia, não pode ser feliz do mesmo modo que a alma vulgar. Ou vocês acham, quando ele está falando aqui, não é o correto? É o correto. O acorde, o som que você escuta e percebe, não é o mesmo som de um ouvido não treinado. A sinfonia que você percebe, para o não treinado, vão passar de sons caóticos. A sinfonia da vida que você percebe ampla e o olhar espiritual, o olhar da doutrina espírita faz com que você tenha esta compreensão. Para o leigo, para o vulgar, talvez isso não seja atingido. Porque é necessário passar pelo sofrimento, pelo contragolpe, né, pelo sofrimento, compreender o porquê do cumprimento para entender a lei de Deus. Para entender a lei de Deus. Vamos avançar aqui. E aí, Leon Denis, o que eu estou falando aqui, Leon Denis retrata aqui, ó, o espírito que observa de cima. Eu considero o objetivo grandioso da vida. Encontrará mais felicidade, mais paz e serenidade em um belo pensamento, uma boa obra, um ato de virtude, até mesmo na infelicidade que purifica, do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres. Pois estes nos perturbam, corrompem-nos, embriagam-nos como a euforia enganadora. Assim eu vejo, e aí é muito interessante, para vocês perceberem que não está só na doutrina espírita, existe um yogi chamado Paramahansa Yogananda. Ele fala que muitas das vezes essas vitórias, essas felicidades, essas glórias terrestres são como mel envenenado. Mel envenenado. Entendem isso? Isso nos atrai. Nos atrai. Vamos pensar bem. Atrai? Atrai. Mas só que é um mel envenenado. Vai nos corromper. Leon Denis fala que, às vezes, a existência em vidas obscuras é muito mais salutar para o espírito. Será que não? É, gente, vamos pensar bem. Vamos pensar. Hoje a gente vai. Classe média. Existe ali uma classe média de espíritos, né? Então a gente é uma classe média de espíritos também. Então a gente vê o seguinte: essas atrações por bens materiais, elas precisam ser escoadas, sanadas. Nós precisamos
empregar esses bens materiais no todo, compreender que isso são apenas alavancas para que possamos também ajudar outras pessoas. E Leon Denis avança aqui e diz: é bastante difícil fazer com que os homens entendam que o sofrimento é bom. Cada qual gostaria de refazer, embelezar a vida que quisesse, enfeitá-la com todos os atrativos, sem pensar que não há bem sem dor, nem ascensão sem esforço. A gente acha que tudo é mágico, que a vida é mágica, que isso tudo vai mudar, que não precisamos nos esforçar, que não precisamos ter dor nenhuma, e nós estamos aí para brilhar todo sempre, né? Aí a gente vê nas estrelas e os astros, né? Como se isso fosse uma coisa eterna, e na verdade nem estrela nem astro é eterno. Nós somos iludidos, né, por ditos marqueteiros, dizendo que de posse de um cartão de plástico você é feliz. Já pensaram nisso? Em novelas, em coisas, estou infeliz, vou ao shopping comprar coisas, como se isso fosse preencher o teu vazio. Existe um livro muito interessante chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Aconselho a leitura. Não é um livro espírita, mas nos aponta muita coisa. Sabedores que Viktor Frankl foi um judeu que sobreviveu nos campos de concentração nazista, onde ele viu uma das piores visões que um ser humano pode ter. Os gozos, os prazeres, a ociosidade estéril só fazem estreitar ainda mais esses limites, tornar mais acanhados nossa vida e nosso coração. Eu falo, meus amigos, aqui, se eu tivesse lido esse texto aqui, esse trecho, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, eu acharia isso uma loucura. Mas hoje, eu estou com 61 anos. Já vi muita coisa. Muita coisa não, já vi um pouquinho de coisa. Compreendo hoje o que Leon Denis está falando aqui. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas eclodam, a dor é necessária. A infelicidade, as provas fazem brotar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza, o sofrer faz-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou vibrantes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. O mundo material sobrescurece, o outro se desenha vagamente a princípio, mas que tornará cada vez mais distinto à medida que o nosso olhar se destaque das coisas interiores e mergulhe no ilimitado. Ele vai falar aqui. Ele vai falar uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês. O gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação do sofrimento. Ele diz aqui, de Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a Milton. E além deles, todos os grandes homens, eu vou colocar mulheres, têm sofrido. A dor faz com que essas almas vibrassem, inspirassem a nobreza do sentimento, a intensidade da emoção que eles souberam traduzir com os acentos geniais que os imortalizaram. E ele fala uma coisa
e vocês vão falar. É loucura, é loucura. Ele fala uma coisa assim: a alma jamais canta melhor do que na dor. Gente, isso aí é de uma profundidade tamanha que só quem sofre pode dizer isso aqui. Não, e aí eu fico. Isso é uma coisa, gente, olha só. Não há como teorizar se você não passar. E eu sei que todos os seres humanos vão passar e passam. A gente já começa a passar ao nascer. A gente já começa a passar ao nascer. Vocês acham que existem famílias, Doriana? Não existe. Ele diz aqui, a elevação, este é o caso de todos os heróis, de todos os grandes caracteres, dos corações generosos, dos espíritos mais eminentes. Sua elevação se mede pela soma de sofrimentos experimentados. Diante da dor e da morte, a alma do herói, do mártir, se revela em sua beleza tocante, em sua grandeza trágica, que por vezes atinge os limites do sublime, aureolando-o com uma luz inextinguível. Suprimi a dor e suprimireis com o mesmo gesto que é mais digno de admiração neste mundo. Neste mundo, ele fala no planeta de provas e expiações, no plano que nós estamos, isto é, a coragem de suportá-la. O mais nobre ensinamento que se possa propor aos homens não é a lembrança daqueles que sofreram, morreram pela verdade e pela justiça, é essa lembrança que toca nos nossos corações, senhoras e senhores. Vamos nos lembrar aqui de Tiradentes, de Joana d'Arc, vamos lembrar dos supliciados dos circos romanos, vamos lembrar dos inúmeros supliciados pela vida, que estão perto de nós, que nós, às vezes, no nosso afã de viver a vida loucamente, não percebemos. Nada iguala a potência moral que dele se desprende. As almas que deram tais exemplos se engrandecem aos nossos olhos com o passar dos séculos e parecem, de longe, mais imponentes ainda, diz aqui Leon-Denis. Elas são como fonte de força e de beleza, onde as gerações vão se retemperar. A gente pode falar de João Batista, Joana de Cusa, enfim, todos aqueles, gente, falar de Cristo. E a gente vê, Cristo é um concurso, porque ele já está num outro plano. Então, essas almas em si ensinaram-nos que é pelo devotamento, pelos sofrimentos dignamente suportados que galgamos os caminhos do céu. A história do mundo não é outra coisa senão a sagração do espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa e nem glória imperecível. Aí eu aconselho a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 13 a 19, a coragem da fé. A vez, meus amigos, para viver nessa vida, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Daqui a alguns minutos, toca o telefone, você sabe de uma notícia de alguém que você ama, está sofrendo. Depois, no outro dia, toca o telefone, é você relatando o seu sofrimento. Às vezes, nós precisamos de ter gorduras espirituais que, na hora do sofrimento, só nos resta queimá-las.
E a gente sofre aqui. Aqueles que não sofreram, aqueles que não sofreram mal podem compreender essas coisas, pois neles só a superfície do ser é trabalhada. Só a superfície do ser é trabalhada, valorizada. Seus sentimentos não têm amplitude, seu coração não tem efusão, seu pensamento só atinge acanhados horizontes. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma a sua suavidade, a sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique em que se destinam os seres para mundos melhores. Tanto a forma quanto o coração, tudo se embeleza por haver sofrido. Eles ganham uma expressão de uma beleza austera, uma espécie de majestade que impressiona e seduz. Certa vez eu estava numa papelaria acompanhada da minha esposa, aí vi uma senhora que veio nos atender. Aí escutei a voz de uma ovelha. Aí está um espírito temperado pela dor e sofrimento. Gente, engraçado, né? Aí eu me lembrei disso aqui. Depois eu li e me fez sentido. E é interessante, né, a gente pensar e perceber sobre isso. Há aqueles que aproveitam a sua dor, a compreendem. Há aqueles que veem a dor, se revoltam contra ela. Muitas vezes, meus amigos, a depressão é revolta dos desígnios divinos. É incompreensão que se espraia em nossa alma e às vezes nos paralisa. Se estiver diante disso, busque ajuda. Ajuda urgente. E precisamos sair desses buracos mentais, desses buracos de sentimento, para avançarmos na compreensão do nosso sofrer. E a doutrina espírita nos fornece essa compreensão. Basta ler e, assim, é uma compreensão tão poderosa. Lá no capítulo 5 tem as causas anteriores do sofrimento e as causas atuais do sofrimento. É muito interessante a gente ler isso e refletir e aplicar na nossa vida. A gente tem uma mania, né? Eu vou falar assim, uma mania. Que mania? A gente pega um livro, isso aqui se encaixa no fulano. Isso aqui se encaixa no ciclano. Gente, aquele livro foi escrito para a gente. Não precisamos apontar o olho para quem quer que seja. No afã de julgar, no afã de classificar, no afã... Não! Vamos aproveitar, em vez de perder tempo, vamos aproveitar e olhar para dentro de nós. Está lá no 919A do Livro dos Espíritos. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos nos entender, vamos nos compreender, vamos nos decodificar, porque somos como uma esfinge. Se nós não a decifrarmos, nós seremos devorados. Paradoxalmente devorados por nós mesmos. E aí a gente vê ali, Leon Denis fala, que eu estou retratando, mas ele fala aqui em umas palavras bem mais interessantes, ele diz assim: Michelangelo havia adotado como regra de conduta os preceitos seguintes: entra em ti mesmo, faz o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela, suprime tudo o que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte e não para de burilar tua própria estátua. Vou repetir, bem devagarzinho. Entra em ti mesmo e faz o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo o que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte e não para de burilar tua própria estátua. É uma máxima sublime, que Leon Denis fala, que contém o princípio de todo aperfeiçoamento íntimo. Nossa alma é nossa obra.
com efeito, obra capital e fecunda que ultrapassa em grandiosidade todas as manifestações parciais da arte, da ciência e do gênero. Mas ele nos aponta que a dificuldade é muito grande, meus amigos, é muito grande. Aí eu falo, né, que quando a Ana Luísa Carvalho coloca aqui, vou até tentar colocar aqui, ó. Ela coloca aqui, é tão importante suas palavras, a humanidade precisa despertar. E é muito interessante, por que isso é bastante interessante? Eu até falei e vou repetir, a humanidade é composta por seres como nós. Então, nós precisamos sempre olhar para dentro de nós. E eu vou pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu quero ver uma parte. Como é? Deixa eu pegar aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pegar aqui, que ainda temos tempo. Eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo aqui e vou pegar o capítulo 6, Cristo Consolador. Capítulo 6, Cristo Consolador. O Cristo Consolador. E a gente vê aqui os sintomas máximos que estão aqui. Mas eu quero falar, eu vou ler aqui o item 6 do capítulo 6. E começa assim. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas as vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde o mais despojado de todo vós talvez seja o mais resplandecente. Então, aqui, nessa parte, e aqui a gente vê que é o Espírito de Verdade falando em Paris, 1861, está falando o quê? E a semente está dentro de nós, nas nossas consciências, que ela germina. Como Leon Denis nos fala, as vidas obscuras aqui, né, no sofrimento, está no labor, faz com que possamos engrandecer. Não estou falando, meus amigos, é bom a gente tocar nisso, que eu tenho que sofrer e não fazer nada para cessar isso. A gente pode pensar no seguinte: certo dia você está lá no posto de gasolina, vê um cachorro uivando e descobre que ele está em cima de um prego. Você pergunta ao frentista, por que aquele cachorro não sai de cima do prego? Qual é a resposta que vocês vão pensar? Por que o cachorro não sai de cima do prego? Por que nós nos habituamos a sofrer e não fazemos nada para acabar
com esse sofrimento? Porque não compreendemos o sentido da dor. Nós não conseguimos ainda compreender os seus sentidos na sua salutar, na sua salutar inferência nas nossas vidas. E assim, muitas vezes, nós prosseguimos aqui murmurando. Ele diz aqui, ó, vou prosseguir um pouco essa leitura. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bens amados. Olha, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bens amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Viu, gente? É isso. Vamos aprender. Vamos nos interiorizar. Vamos trabalhar. Vamos fazer a caridade. Mas, sobretudo, fazendo a caridade, sabendo por que estamos fazendo, vamos prosseguir na vida, sabemos o que estamos fazendo. Vamos prosseguir na vida de olhos abertos. Assim, eu me despeço de vocês, conclamando a voltarem aqui na próxima semana para a gente ver a segunda parte da dor. E outra coisa, espalhem para todos os seus amigos, tá? A playlist do Estudando Andeli, espalhem esse canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, ok? Muita paz, paz em seus corações, um excelente final de semana, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.